Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de atendimento ao público. Nós vamos falar de assertividade e resolutividade. Estou com a apostila de vocês aberta aqui. O que nós vamos fazer? Algumas etapas do atendimento. Nessa etapa trabalharemos com assertividade e resolutividade. Atendimento por telefone e falaremos um pouco mais sobre satisfação do cliente. Então vamos lá, vamos falar sobre o que é assertividade e resolutividade. O próprio nome aí já dá para vocês terem uma noção do que nós vamos falar. Mas coloquei na apostila de vocês assim, iremos iniciar falando sobre assertividade. Mas afinal, o que é assertividade? Para o dicionário, a palavra representa uma afirmação categórica. Para a psicologia, no entanto, o significado é um pouco mais complexo. A assertividade é uma característica comportamental, ou seja, é uma forma de agir perante determinadas situações. Trata-se de uma postura pacífica sem ser passiva. Vamos ilustrar melhor com um exemplo. Imagina que em uma situação de conflito, uma pessoa poderá ter diversas posturas diferentes para resolvê-lo. Vamos simular uma situação que muitas vezes acontece no dia a dia. Essa situação que eu coloquei aí, acho que para quem já trabalhou ou quem está trabalhando sempre dificilmente não aconteceu com vocês, mas vamos lá. Lembrando que imprevistos podem ocorrer. Um colega de trabalho pode passar mal, um familiar próximo pode falecer e outras situações que podem ocorrer fazendo a rotina do dia a dia ser alterada. Então vamos para um exemplo. O gerente José pediu para ele cobrir um turno em um horário para o qual ele não possui disponibilidade. Os horários de trabalho foram previamente combinados e não previam turnos nesse período de tempo. José pode aceitar o turno, comprometendo suas outras responsabilidades. Comportamento passivo. Informa o gerente que não poderá cobrir o turno devido às outras responsabilidades. Reforçar que os horários combinados não previam esse tipo de modificações e oferecer soluções. Comportamento assertivo. Aceitar o turno se for possível reorganizar em seus outros compromissos. Deixar claro que não está cancelando o compromisso e que nem sempre esta ação será possível. Requisitar que em situações futuras seja avisado com maior antecedência. Comportamento assertivo. Então esses dois comportamentos aqui, a gente já está eles como assertivo. Recusar-se a cobrir o turno e ficar nervoso, reclamando com o gerente pela quebra de acordo. Comportamento agressivo. Esse não é o ideal, né? Nós temos duas soluções aqui, duas alternativas aqui que seria o ideal para a gente estar conseguindo. Perceba que a assertividade é um equilíbrio entre dois comportamentos extremos. Ao lidar com situações de conflito, a assertividade garante que seus interesses sejam protegidos, sem precisar da agressividade como recurso. Como é uma pessoa assertiva? Uma pessoa assertiva é aquela que demonstra segurança ao agir, se comportar de maneira firme e clara, demonstrando resolução e possível segurança em suas palavras, ou seja, ser uma pessoa assertiva é não abrir mão dos seus direitos, desejos e objetivos. No entanto, ser assertivo não significa falar tudo o que quiser sem pensar, e nem deixar de colaborar com outras pessoas fazendo... Vamos entender melhor isso, que eu citei aqui. É comum encontrarmos pessoas que equiparam a assertividade com a agressividade. No entanto, elas são muito diferentes. A agressividade, por exemplo, não é construtiva, e nem leva em consideração as necessidades da outra pessoa. Enquanto isso, a assertividade busca uma solução equilibrada para a situação de conflitos. Ser uma pessoa assertiva significa ser capaz de encontrar solução sem anular seus desejos e necessidades. Considere a situação do exemplo do tópico anterior. Enquanto uma pessoa passiva pode se colocar em situação difícil, aceitando um turno que não pode cobrir, uma pessoa assertiva comunica de maneira clara e decisiva que não poderá cumprir o horário. E enquanto uma pessoa agressiva acaba perdendo a razão pela forma como age
A assertiva resolve a situação de maneira pacífica e construtiva. Aqui eu coloquei aqui, ó, em formatos, né, de rostinhos aí, só para ter uma ideia. Passiva, né? Ele não poderia fazer, mas fez. Tá? A assertiva não poderia fazer, explicou por que não poderia fazer e já deu solução para outro, para que não aconteça dessa mesma forma numa sequência. E a agressiva é aquela que já vai, não posso, não quero, não foi combinado, né? Daquela maneira bem agressiva mesmo. Aí, ser uma pessoa assertiva, portanto, é comunicar suas necessidades e desejos de maneira clara, decisiva e respeitosa. É solucionar conflitos de maneira construtiva para todos, sem abrir mão da sua posição. No caso aqui do passiva, por exemplo, vamos voltar lá, ó. O José, né? Ele aceitou, no primeiro caso aqui, ó, ele aceitou o turno, comprometendo suas outras responsabilidades. Então, por exemplo, ele não ficou ruim aqui, tá? Porque ele aceitou, mas ele teve outras responsabilidades desmarcadas, tá? O que complicou, não complica de um lado, mas complica de outro, tá? Então, aqui, ó, igual na assertiva, informa o gerente que não poderá cobrir o turno devido às suas outras responsabilidades. Por que isso acontece? Ó, vamos dizer assim, vocês têm aquele compromisso, eu tenho aquele compromisso com vocês da 1 até as 15 horas, das 13 às 15. Né? Já aconteceu de eu avisar vocês, falar assim, pessoal, ó, não vou conseguir hoje, mas vou mandar na terça, vou mandar na segunda. Tá? Aí o que eu deixo claro? Quem não conseguir fazer nesse dia, nesse período, pode me entregar depois. Tá? Então, por exemplo, mesmo se eu não puder no dia da aula normal, tá? Eu mando no outro, mas quem não puder fazer naquele outro dia pode me entregar depois. Tá? Então, imagina assim, se eu pegar e falar assim, ó, hoje eu não vou dar, hoje eu não vou poder dar aula, tá? Nós vamos só fazer aula no próximo sábado. Então, é umas coisas que não há necessidade disso. Por exemplo, a maneira que está sendo nossas aulas nos facilita bastante. Tá? Por exemplo, tem gente que me entrega os trabalhos no domingo, ou na semana vão me entregando o trabalho. Tá? Isso nós combinamos. Quando resolveu que ficaríamos no online, tá? Eu deixei isso bem claro para vocês. Quem não puder entregar no dia da aula pode me entregar depois sem problema nenhum. Tá? Se não, por exemplo, imagina só, você não pode me entregar no dia da aula, ou, por exemplo, até 2 dias antes, você ficaria sem notas, sem presença? De maneira nenhuma. Tá? Por isso nós combinamos dessa maneira. Por isso que eu preferi combinar dessa maneira com vocês. Ok? Pode continuar me mandando no domingo, não tem problema nenhum. Estou sempre online, vocês já perceberam. Na semana vocês podem me chamar. Tá? Talvez eu demore um pouquinho para responder, porque eu estou fazendo outras coisas, mas assim que eu ver a mensagem eu vou responder. Ok? Ó, características de uma pessoa assertiva. Uma pessoa assertiva sempre se sentirá muito mais feliz e confortável com a sua rotina. Isso porque, ao expor suas necessidades de maneira clara, ela evita situações indesejáveis e estressantes. Principais características de uma pessoa assertiva. Respeito. A assertividade também significa entender os limites dos seus direitos e não passar por cima de outras pessoas para assegurá-los. Sinceridade. A comunicação assertiva é sincera, clara e firme. Autoestima. Pessoas que gostam de si não estão dispostas a expor-se a situações não desejadas, principalmente quando podem ser evitadas. Conhecimento de si. Para ser assertivo, é preciso saber quais são os seus desejos e seus direitos. Tá? Confiança. Não tem medo de falar o que pensa e sabem fazê-lo com firmeza e bom senso. Isso aqui também, ó, não tem medo de falar o que pensa, não é chegar falando qualquer coisa magoando as pessoas, não, tá? Inteligência emocional. Pessoas assertivas controlam bem suas emoções e não explodem com facilidade. A ansiedade também deve estar em xeque. Eu sofri muito com isso daqui, ó. Eu era bem explosivo, né? Então era uma coisa meio complicada. E eu fui trabalhando, fui me moldando, até que agora eu consigo respirar,
ficar mais calmo antes de falar alguma coisa. Saber estabelecer limites, tanto na vida profissional como pessoal, a assertividade é essencial para definir e manter limites e regras. Boa comunicação. A habilidade de comunicação clara e direta está sempre na assertividade. Comportamento assertivo. Se comportar de maneira assertiva é encontrar soluções para conflitos de maneira equilibrada, eficiente e construtiva. Isso deve ser feito sem abrir mão dos seus limites, direitos e desejos. Vimos que a assertividade pode ser entendida como um equilíbrio entre o comportamento passivo, sendo assim, ceder sempre e anular-se, e o comportamento agressivo não ceder nunca e anular o outro. Por isso, para ser assertivo é preciso escutar de maneira ativa e compreender as necessidades dos outros. A partir disso, é possível encontrar soluções que sejam adequadas para todas as partes. Então, por exemplo, quando a gente fala que é o equilíbrio, né? Por quê? Não é nem ceder e nem ser agressivo, né? No exemplo que citamos anteriormente sobre um turno num trabalho que não poderá ser coberto, podemos citar algumas soluções construtivas. Pedir para que no futuro mudanças de horário sejam indicadas com maior antecedência, que é o ideal, né? Explicar que, como mudanças não estavam previstas no acordo inicial, você possui outros compromissos. Comunicar-se com respeito, demonstrando empatia, por exemplo. Entendo que seja uma situação excepcional, no entanto, tenho outros compromissos que me impedem de cobrir esse turno. Isso mostra que ser uma pessoa mais assertiva trará inúmeros benefícios para a sua vida pessoal e profissional. Primeiramente, é o mais importante, pessoas assertivas em geral são mais felizes, isso porque evitam colocar-se em situações estressantes e indesejadas. Saber comunicar e garantir o respeito dos seus limites pessoais. Mesmo nas situações mais simples, é capaz de fazer maravilhas nesse nível de satisfação com a rotina. Na vida profissional, a assertividade é especialmente importante. Pense todos os bons profissionais que você conhece. Ao analisar o comportamento deles, você certamente perceberá a assertividade como características em comum. Isso porque ela é importante para pessoas que buscam avançar na carreira. Vamos pegar um exemplo simples aí. Quando você for contratado, foi fechado um horário com você das 8 às 17, tá? Com 1 hora de almoço, ou das 9 às 18, ou das 8 às 18 com 2 horas de almoço, não sei, tá? Aí, por exemplo, eu pelo menos sou assim, né? Se eu fecho, por exemplo, eu tenho um horário, eu vou marcar o compromisso em horários que não batem, né? Então, por exemplo, nesses horários, vocês trabalham das 8 às 17. Você quer fazer uma faculdade, você vai fazer a faculdade no período noturno, independente, seja uma faculdade, uma EAD, se for presencial, você tem que ter aquele horário para você estudar, certo? Aí, por exemplo, você está numa semana de prova, chega seu gerente e fala assim, hoje eu vou precisar que você fique até às 22 horas. E aí? Você tem uma avaliação na faculdade. Se você não fazia avaliação, por exemplo, na minha época, quando eu fiz faculdade, se eu não fizesse avaliação para fazer outra, tá, eu teria que pagar. Eu tinha que pagar essa prova. Aí vai aquele caso, né? Você saber conversar. Porque, por exemplo, se for uma pessoa agressiva, vai pegar e falar assim, não posso, eu tenho prova hoje. Se eu não cuidar, vocês vão me pagar a prova. Tá? Mais ou menos nesse nível. Então, por exemplo, tem que saber conversar, não vou poder ficar, é algo, eu sei que é algo extraordinário, um horário extraordinário, foi uma situação que não estava prevista, mas hoje eu tenho avaliação, e se eu perder a avaliação, eu tenho que pagar, então fica uma situação meio complicada. Então, saber explicar e conversar com o gerente sobre isso. A clareza de comunicação que as pessoas assertivas possuem é capaz de abrir muitas portas. Além disso, essas pessoas transmitem confiança, sendo firmes e decididas quando falam sobre suas ideias e planos, além de ter uma visão de resolutividade. A impressão passada é de que profissionalismo, competência e pulso firme.
Na vida pessoal, essa é uma característica importante para estabelecer limites e garantir que seus desejos e direitos estão sendo respeitados. Também é uma maneira de criar laços em relacionamentos mais saudáveis e funcionais e solucionar conflitos de maneira rápida e pacífica. Mas é muito comum encontrar pessoas que relatam dificuldades em ser assertivas. Isso porque, no geral, esse tipo de comportamento é pouco estimulado no meio social. Quando agimos de maneira passiva, anular os seus desejos em prol dos desejos de outros, isso significa que em tipo de comportamento será sempre elogiado e recompensado. Esse tipo de comportamento será sempre elogiado e recompensado. A dificuldade que temos ao dizer não para alguém é um exemplo clássico desse tipo de comportamento. Na verdade, não queremos magoar as pessoas em nossa convivência, nem arriscar atritos no ambiente de trabalho. Para muitas pessoas, a passividade acaba sendo o caminho mais fácil, evitando assim conflitos. No entanto, a anulação constante de seus limites pode te levar a quadros de estresse, ansiedade e até mesmo adoecimento. Aprender a ser assertivo no começo pode ser muito difícil. No entanto, essa é uma habilidade extremamente necessária para aqueles que pretendem alcançar crescimento pessoal e profissional. Vamos citar algumas dicas de comportamentos que podem ajudar a exercitar a sua assertividade. Exercitar a empatia, entender melhor os sentimentos, motivos para agir e pensamentos das outras pessoas. Escutativa. Aprender a escutar e compreender ativamente o que é dito para você pode ajudar a se comunicar de maneira mais clara. Modular o tom de voz. Procure sempre prestar atenção no tom de voz que você está usando. Ele deve ser ameno, mais firme. Tá? Você falar com firmeza, tá? Não sendo agressivo. Seja claro, evite inventar desculpas ou falar de maneira confusa para evitar conflitos. Seja conciso e sincero sobre seus limites e necessidades. Se conheça melhor. É impossível comunicar seus limites e desejos se você não os conhecer. Observar pessoas assertivas. Você pode aprender muito com quem faz isso há mais tempo. Seja flexível. Não tenha medo de mudar de opinião ou se expor às novas situações. Lembrando que pessoas diferentes têm suas próprias experiências e aprenderão seus comportamentos de maneiras diferentes. Portanto, essas dicas podem se aplicar a todas as pessoas. Passar por um processo de autoavaliação ou autoconhecimento é essencial para garantir que você se tornará uma pessoa mais assertiva. Agir com assertividade, padrões passivos. A seguir, iremos mostrar algumas formas de agir com assertividade, quando o padrão é passivo. Aprenda a dizer não. Olha, isso aqui é muito interessante. Essa não é uma palavra proibida. Conscientize de que você não precisa aceitar fazer tudo o que lhe pedirem. Conheça seus limites. Pessoas com padrões de comportamentos passivos normalmente têm dificuldades em identificar quais são seus limites. Reflita sobre quais pontos, valores e desejos você não está disposto a abrir mão. Treinando comunicação. Peça para que uma pessoa de confiança te ajude, simulando situações de conflito para treinar sua capacidade de comunicação. Não ceda com insistência. Não ceda com insistências. Se você comunicar um limite e a outra pessoa insistir, responda algo como: eu já expliquei, não será possível. Se necessário, reforce: eu gostaria que você respeitasse a minha decisão. Desenvolva confiança. Passar de um padrão passivo para um assertivo pode dar muito trabalho. É mais fácil se você trabalhar com confiança e autoestima também. Desenvolva confiança. Passar de um padrão passivo para um assertivo pode dar muito trabalho. É mais fácil você trabalhar sua confiança e autoestima também. Seus desejos também são importantes. Entender que as soluções encontradas devem ser benéficas para todos os envolvidos, inclusive para você, é um passo importantíssimo para se tornar mais assertivo. Você também pode pedir. Pessoas passivas costumam evitar pedir ajuda ou favores, mesmo quando genuinamente precisam deles. Lembre-se que você também pode pedir coisas para outras pessoas, que elas podem aceitar ou não. Agir com assertividade, padrões agressivos.
Caso você seja uma pessoa com tendências a resolver conflitos de maneira mais agressiva, vamos passar algumas dicas que te ajudarão a encontrar o equilíbrio. Olha aqui, ó, essa imagem que eu coloquei aqui, os dois já estão com a cara amarrada, né? Então vamos lá, escute mais. Procure entender os desejos e limites das outras pessoas, além de reforçar os seus. Ser assertivo não significa abrir mão dos seus direitos. Lembre-se que é possível garantir uma solução que se adequa aos seus desejos sem agir de maneira agressiva. Tom de voz e linguagem corporal. Talvez seu comportamento assertivo esteja sendo percebido como agressivo em atitudes do tom de voz utilizado, ou até mesmo de linguagem corporal. Procure observar como você se comporta em situações de conflito e discriminar comportamentos que podem ser atenuados ou corrigidos. Esteja dispostos a ceder. Nem sempre ceder significa abrir mão dos seus limites. Quase sempre é possível encontrar um equilíbrio e fazer concessões diferentes para solucionar conflitos de maneira construtiva, para ambas as partes. Substitua afirmação e acusações. Ao invés de dizer, você me irrita, prefira algo como, quando você faz isso, me sinto irritado. Perceba que você não está deixando de comunicar seus sentimentos, mas está fazendo isso de maneira mais acessível e construtiva. Tá? Não é só você chegar assim e falar assim, sério, você me irrita, cara. Aí, sério, quando você faz isso aí, eu me sinto meio irritado. É diferente. Né? Até para você falar dessa maneira aqui, o seu tom de voz muda, tá? Em relação a isso daqui. Resolutividade. Resolutividade consiste na capacidade de resolver problemas de maneira eficiente. Essa habilidade está frequentemente associada à proatividade. É uma característica importante para qualquer profissional que deseja tornar-se líder e conseguir maior destaque em seu emprego. Depois de tudo que aprendemos sobre uma pessoa assertiva, podemos dizer que, sendo assertivos, temos uma capacidade de resolver, solucionar os problemas de forma rápida e eficiente. Atendimento por telefone. Quando falamos em atendimento telefônico, educação, cordialidade e gentileza são normas básicas para conseguir atingir seus objetivos. Sobretudo, independente de lidar com reclamações, ouvir problemas ou ter que contornar o estresse do cliente, o atendimento telefônico tem alguns princípios que permitem o bom convívio. Inicialmente, tenha em mente que cada ligação tem um motivo e que o processo de falar, ouvir e responder deve sempre estar orientado para o atendimento ao cliente. Acontece muito, né, de telemarketing. Hoje, não com tanta frequência, mas antigamente tinha muito disso. Hoje vamos pegar as companhias telefônicas. Por exemplo, aqui no escritório eu tenho a Vivo. Tá? E tive muito tempo a Claro em casa. Aí esses dias, o telefone tocando, eu estava até atendendo um cliente. Eu não atendi. Se não me engano, tocou 6 vezes na sequência, até o cliente pegou e falou assim, sério, pode atender. Falei, não, eu deixo sempre o meu telefone silencioso. Talvez vocês me mandem alguma mensagem, aí eu demoro assim, tirando o dia de aula, né? O dia de aula eu fico no período de aula de vocês, eu tô para a aula de vocês. Então, por exemplo, no dia de semana que vocês mandam uma mensagem, talvez eu demore a responder, porque eu estou em algum cliente ou estou fazendo uma outra coisa no escritório. Tá? Mas pode ficar tranquilo que eu sempre vou estar vendo as mensagens. Aí o que acontece? Tocou 6 vezes, eu não atendi. A hora que eu estava saindo do escritório do cliente, tocou novamente. Aí, como eu estava saindo, né, eu esperei um pouquinho e depois ligou de novo. Aí eu atendi. Aí era claro, oferecendo um plano e tal, porque viu que eu fui cliente de pessoa física, agora eu estou com empresa, com CNPJ, e tinha blá 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 blá, aquela conversa toda. Aí eu falei que eu estava usando a Vivo, estou contente com a Vivo e tal. Aí passou, acho que 10 minutos. Tocou de novo, um outro atendente com a mesma proposta. Eu falei que eu já tinha falado, falei com a fulana e tal. Ah, então não está anotado aqui.
Passou mais 10 minutinhos, ligou de novo, de outro telefone, falando a mesma coisa. Eu falei, ó, já falei com o fulano, já falei com o ciclano, eu não quero, estou contente com a operadora que eu estou usando, não é do meu interesse trocar. Aí a hora que passou um pouquinho, ligou de novo, eu bloqueei os números, porque senão aí a gente estressa também, né? Ninguém merece. Mas não pode, é umas coisas complicadas aí. Então vamos lá. Com toda certeza, erros simples nesse processo, por mínimo que seja, vão afetar o resultado de todo o processo, e isso aplica tanto no receptivo, quando recebemos ligação dos nossos clientes, ou como nos ativos, que é quando a empresa liga para os clientes. Antes de mais nada, tanto no receptivo como no ativo, do outro lado da linha, o seu interlocutor vai criar uma imagem de você por meio de 3 características: voz, atitude profissional e maneira de se comunicar. Por isso, esteja sempre atento à forma de utilização desse recurso. Utilizando adequadamente sua comunicação se dará sempre de forma positiva. Preparamos 6 dicas que irão aprimorar o atendimento telefônico de sua empresa e criar uma primeira impressão consistente do seu atendimento. Aí eu coloquei assim, ó, profissionalismo no atendimento telefônico. Em primeiro lugar, use uma boa linguagem. Você não precisa usar a norma culta da língua portuguesa, mas é saudável usar palavras corretamente, fugindo de gírias, privilegiando uma comunicação que transmita respeito e seriedade. Portanto, além de gírias, evite intimidades desnecessárias, nomes irônicos ou pronomes de tratamento menos adequado, como querido, meu bem, etc. Isso é muito ruim, tá? Fuja dos ruídos. Uma vez que os ruídos são prejudiciais aos clientes, a ligação se torna totalmente antiprofissional, ou seja, tudo aquilo que atrapalha a sua comunicação com o seu interlocutor, chiado, som, conversa, barulho, vai dificultar a sua comunicação. Preze sempre pela ligação de qualidade. Fale no ritmo certo. Em terceiro lugar, não seja ansioso demais. Por isso vai fazer com que você cometa erros desnecessários. O adequado é encontrar um meio termo entre falar rápido e devagar demais. Desta maneira, seu interlocutor vai entender perfeitamente a mensagem, que deve ser transmitida com clareza e objetividade. Tenha equilíbrio. Ao mesmo tempo, se você está lidando com um cliente difícil, menos educado ou arredio, use a inteligência para contornar os problemas. Para isso, ouça seu cliente atentamente. Jamais seja hostil e tente manter a cordialidade. Quando você faz isso, você mantém a sua imagem intacta e não prejudica a sua reputação. Nunca diga alô. Apesar de ser trivial de nossa parte, em ambientes empresariais e corporativos, não é adequado atender o telefone com alô. Sem dúvida, o correto é sempre atender com o nome da empresa, o nome da pessoa, juntamente com os tradicionais saudações. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desta forma, você evita a perda de tempo de quem liga ao confirmar que está falando com a empresa certa e perguntar seu nome. Por exemplo, você vai me ligar. Tá? Eu trabalho na empresa CM Treinamentos, vamos colocar um nome fictício aí. Eu vou atender falando, ó, CM Treinamentos Informática, Célio, boa noite. Célio, bom. CM Treinamentos, Célio, bom dia. CM Treinamentos, Célio, boa tarde. Então são coisas que a gente vai falando. Né? Além disso, você encerra a conversa. Lembre-se de ser amistoso, agradecendo e reafirmando o que foi tratado na ligação. Por exemplo, terminou a conversa, olha, tenha um bom dia, tenha uma boa tarde, tenha uma boa noite. Nós agradecemos o seu contato e sempre que precisar estamos à disposição. Coisa desse tipo. Tá? Tenha postura afetuosa e prestativa. Sob o mesmo ponto de vista, ao atender o telefone, você deve demonstrar para o interlocutor uma postura de quem quer ajudá-lo, que se importa com seus problemas. Atitudes negativas com tom de voz desinteressado, melancólico e enfadonho contribuem para a desmotivação de um interlocutor.
Sem espírito de cordialidade e cortesia não há relação profissional que dê certo. Além de somar qualidade ao seu perfil, o cliente encontra na outra ponta da linha uma consideração profissional. Dicas rápidas, ou algumas dicas que eu coloquei para vocês. Para finalizar, aqui estão algumas dicas rápidas. Atenda até o terceiro toque quando o telefone tocar. Assista o vídeo para entender o porquê. Então, depois eu vou colocar um vídeo aí para vocês, tá? E vocês vão assistir ele para a gente entender melhor isso. Saiba escutar, anote o nome da pessoa com quem está falando e os pontos-chave da conversa. Chame o cliente pelo nome, use palavras mágicas como por favor, desculpa e obrigado. Não deixe o cliente esperando na linha. Não desligue o telefone antes do cliente. Lembre-se, para o cliente, você é a empresa. Se nós falarmos da satisfação do cliente. Tá? A manifestação do cliente é um conceito amplo que envolve uma série de fatores. Existem diversas definições para a satisfação do cliente. Mas a mais precisa é a satisfação e o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto, ou resultado em relação à expectativa da pessoa. Em outras palavras, a satisfação do cliente engloba tudo aquilo que define se a empresa conseguiu ou não atingir o seu objetivo, de atingir as expectativas do consumidor. Lembre-se, um cliente insatisfeito vai deixar de comprar seu produto, vai criticar seu serviço com amigos e familiares e pode ir além. Hoje, avaliações negativas em sites e redes sociais, por exemplo, pode acabar com a reputação de um negócio. Por outro lado, o cliente satisfeito vai comprar cada vez mais em sua loja e pode até se tornar um vendedor de sua marca. Isso que nós falamos na aula passada, né? Vamos falar um pouco agora da importância da satisfação do cliente para empresas que prestam nosso serviço. Como o acesso à informação cada vez mais fácil, faz com que o poder do consumidor aumente. E olhando para esse cenário extremamente desafiador, surgem novas oportunidades para as marcas se destacar. E a satisfação do cliente se torna ainda mais essencial. A variedade dos canais digitais torna-se o poder de destruição de um cliente insatisfeito ainda maior. Por outro lado, propaga com mais velocidade e mais alcance as palavras do cliente satisfeito. Existem sites que o consumidor pode entrar e antes de comprar poderá ver a reputação de determinadas empresas, como é o caso do site Reclame Aqui. Então vamos conhecer o site um pouquinho aí. Então para vocês entrar, né? Vocês vão entrar no Google aí, tá? E vai entrar no reclameaqui.com.br. Aí você vai ter duas colunas aí. Você tem a coluna do lado esquerdo e a coluna do lado direito. Tá? Vamos lá, vamos entrar aqui só para vocês verem. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui no Reclame Aqui, vocês têm empresas que mais resolveram. Tá? O iFood, Americanas, Amazon, Magalu, Shopee. Aí você tem quando tem o rostinho é ótimo. Aqui, top, né? Quando é só o Vzinho aqui. Aqui já é bom, o azulzinho. Aí você tem aqui alguns outros. Vou colocar aqui. Vou atualizar aqui só para vocês verem. E aqui vocês têm melhores empresas, né? Que mais resolveram. Aqui tem as piores empresas. Então aí, não vamos entrar em detalhes, né? Mas tem os nomes aí das empresas aí. Que o Reclame Aqui está falando, tá? E aí você tem aqui, reembolso da compra do curso Robô de Games. Eu acabei vendo o vídeo sobre o Robô de Games e sem pesquisar a fundo acabei comprando o curso. Aí depois comecei a pesquisar, vi que tem várias, aí vai falando, né? Aí tem alguns vídeos explicativos.
tá? E vocês podem navegar aí à vontade, certo? Então esse é o site Reclame Aqui. Aí aqui, ó, coloquei, né, que vocês têm as piores empresas. Quando entramos em alguma reclamação, conseguimos verificar o que o consumidor está questionando e o que a empresa está argumentando. Tem essa parte, tá? A pessoa reclama e a empresa também argumenta. Agora vamos continuar falando um pouco sobre os fatores que influenciam na satisfação do cliente. Fatores que influenciam na satisfação dos clientes. Entenda a satisfação do cliente se torna mais fácil quando nós nos lembramos de que todos nós somos consumidores. Se perguntarmos a nós mesmos o que queremos, nossa resposta certamente será ser bem atendido, receber um produto ou serviço de qualidade e pagar um preço justo. Ainda mais a tarefa, claro, não é tão simples. Ainda assim, a tarefa, claro, não é tão simples. Na sequência, iremos listar os principais fatores que influenciam a satisfação do cliente e que você precisa prestar atenção. Qualidade. A qualidade resume em uma única palavra diversas características de um produto ou serviço. Antes de mais nada, um produto ou serviço de qualidade precisa cumprir a sua função. Vamos dar um exemplo. Se eu contrato uma operadora de internet, só poderei qualificar com um serviço de qualidade se os seus dispositivos estiverem conectados à internet e navegam em uma velocidade pelo menos razoável. Outros fatores complementam a ideia de qualidade que o consumidor tem, como a durabilidade e estética, suas funções adicionais e diversos outros fatores. Custo-benefício. Ninguém quer pagar caro e receber um produto mais ou menos. Da mesma forma, ninguém espera pagar pouco por um produto ponta de linha. A satisfação com o custo-benefício estabelece essa relação entre o que o consumidor pagou e o que ele recebeu. Se a percepção do consumidor é de que ele foi prejudicado nessa relação, ou seja, pagou muito por algo inferior, ele certamente ficará insatisfeito. Atendimento. Certamente você já ouviu essa frase em algum lugar, que educação e respeito é bom e todo mundo gosta, porque ninguém fica satisfeito em ser maltratado. Vale lembrar que o atendimento diz respeito a todos os pontos de contato do consumidor com a sua marca: loja física, chat online, telefone, e-mail, redes sociais. Por isso, quem quer atingir um nível de excelência e satisfação do cliente precisa monitorar de perto todos os canais de atendimento. Prazo e velocidade. Quanto mais rápido, melhor. Seja um prazo de entrega ou resposta a uma dúvida, o tempo de espera em um restaurante ou navegação em um site. Os consumidores são imediatistas e querem tudo o mais rápido possível. Isso, claro, desde que não impacte, em dois fatores que já falamos aqui, qualidade e preço. Tá? Não adianta ser muito rápido e não ter qualidade e preço. Tá? Ou só qualidade. É rápido, tem preço, mas não tem qualidade. Também não adianta. Cumprimento do acordado. Sabe aquela máxima? O combinado não sai caro? Ela é super importante na relação com os seus consumidores. O consumidor só vai se sentir satisfeito se ele sentir que a empresa foi transparente e cumpriu com todos os pontos acordados. Isso vale para tudo o que falamos acima: qualidade, preço e prazo, e também para outros aspectos, como formas de pagamento, durabilidade e resultados esperados. Isso quer dizer que se algo vai sair fora do que foi acordado com o cliente, a empresa precisa se antecipar e informá-lo e resolver o problema para evitar um possível ressarcimento. Imagem da marca. Além de todos esses fatores acima, há um outro fator muito importante: a imagem que o consumidor tem da sua marca causa um impacto direto na satisfação, mas de que uma forma menos palpável e tangível. Se o consumidor tem uma imagem muito positiva da sua marca, ele pode passar por cima de um ou outro problema. Por outro lado, se a sua marca tem uma imagem extremamente sustentável, por exemplo, qualquer desvio que altere essa imagem pode ser considerado uma quebra de confiança e pode impactar diretamente na satisfação do cliente. Ao analisar todos esses pontos citados, fica perceptível como a satisfação do cliente é algo complexo, e podemos dizer que toda certeza que empresas que se preocupam com a satisfação do cliente acabam tomando decisões estratégicas baseadas na opinião do consumidor e não apenas no achismo. Como isso, as possibilidades de errar se tornam muito menores, ampliando as chances de sucesso. Eu coloquei mais dicas aqui para vocês.
Dicas de como manter o cliente satisfeito. Mantenha os canais abertos. Além de fazer pesquisa de satisfação frequentemente, é importante manter o canal aberto com o seu cliente. Toda vez que ele tiver uma dúvida, sugestão ou reclamação, ele precisa conseguir falar facilmente com você. Seus canais de contato precisam estar sempre acessíveis. Se o seu produto é digital, considere ter uma ferramenta de feedback disponível na sua plataforma. Se é um serviço que tem muita interação com o consumidor, avalie a necessidade de uma ouvidoria ou um canal direto de reclamação. Aí tome ações rápidas. De nada adianta medir a satisfação ou resolver as reclamações se você não está pronto para agir e revertê-las. Seu produto está com problema? Reavalie e veja como melhorado. O atendimento não está sendo satisfatório? Invista em treinamento e capacitação. É tão importante quanto não deixe seu cliente sem resposta. Sempre que necessário, peça desculpa, explique os motivos dos problemas que ele enfrentou e detalhe, de forma transparente, as ações que estão sendo feitas para reverter aquela situação. Acredite, você pode transformar um cliente insatisfeito em um cliente muito satisfeito. Não relaxe. Mesmo que seus indicadores de satisfação estejam bons, sempre há espaço para melhorar. Isso é fato, tá, pessoal? Não é porque você só tem elogio que você não tem que melhorar. Além disso, a sua satisfação precisa ser medida constantemente, porque de uma hora para outra algo pode mudar no cenário e ela pode ter problemas. Em alguns momentos, o custo para reverter é mais alto do que se esforçar para manter. Clientes insatisfeitos. Mesmo seguindo todas as orientações citadas, é inevitável. Teremos alguns clientes insatisfeitos e precisamos estar preparados para lidar com eles. Existem dois tipos de clientes insatisfeitos. Clientes satisfeitos sem razão. Tem pra caramba, tá? É preciso entender de que aquela máxima de que o cliente tem sempre razão não é verdadeira. No entanto, mesmo que o cliente esteja enganado ou sendo injusto em sua insatisfação, é preciso ouvi-lo e demonstrar empatia. Não entre em confronto e discussão e jamais desqualifique a sua queixa. Negar o problema ou insistir que ele está errado não vai levar vocês a nenhum lugar. E quem sai perdendo nesse caso normalmente é a empresa. Por isso, no caso de uma reclamação ou insatisfação, o melhor caso sempre é se colocar no lugar do cliente. Procure entender seus motivos de insatisfação e ajudá-lo a resolver, mesmo que a sua empresa não seja responsável diretamente pela insatisfação. Por exemplo, um cliente chega numa loja reclamando que sua blusa manchou. O cliente não seguiu as instruções de lavagem da roupa e por isso danificou a peça. A loja não é responsável pelo mau uso do cliente, mas ele está insatisfeito, se sentindo prejudicado e lesado. É possível a troca por outra na loja sem custo? É possível arcar com os custos de lavanderia? É possível deixá-los com um crédito na loja? Avalie opções, ofereça soluções e veja o que pode ajudá-los a se sentir melhor. Encontre soluções ao invés de tentar apontar culpados ou se isentar de responsabilidades. Clientes com razão. Se a insatisfação do cliente é motivada por algum problema real que aconteceu, a velocidade de resposta e resolução contam muito. É preciso agir energeticamente para reverter o erro. Se redimir é lidar com as falhas. Além disso, se os índices de satisfação de uma forma geral estão caindo, é preciso analisar os dados para entender. Por exemplo, vocês estavam num nível de satisfação bacana. Daí, de repente, esses níveis vêm caindo constantemente. Tem que sentar, avaliar onde está o erro para corrigir isso, tá? Para voltar a subir. Aí aqui, ó, por que está puxando os números para baixo? Tem algum aspecto específico que está sendo avaliado? Houve alguma mudança significativa no produto, no atendimento ou no preço? Algum concorrente ou mudança no mercado pode ter impactado na avaliação do seu próprio produto? Estude o cenário detalhadamente e entenda o que pode ser feito para reverter os indicadores. Para encerrar essa etapa, vamos criar uma pasta em C com o nome Pesquisa. E na sequência usaremos o Word para criar uma pesquisa de satisfação do nosso cliente. Eu coloquei para vocês, tá, os passo a passo. Aqui eu estou usando na apostila o Office Online, mas vocês podem usar o Word da sua máquina mesmo, tá? E aí, ó, em seguida, clique em novo documento em branco, cria pesquisa abaixo. Eu coloquei, ó,
Qual o seu nível de satisfação com o atendimento pessoal prestado por nossa empresa? Tá? Aí isso aqui seria uma pesquisa de satisfação. Vocês podem fazer ela no Word, normalmente salvar e pode me mandar. Tá? Aí aqui eu coloquei, ó, nesse caso você deverá organizar um local fácil de acesso para o consumidor retirar a pesquisa e respondê-lo e depois colocá-lo em uma urna. Em seguida, de preferência no final do expediente, você deverá recolher e analisar todas as pesquisas buscando soluções junto aos demais colaboradores para as críticas que realmente tenham fundamentos. Ok? Eu falei que nós íamos fazer 2 capítulos, mas esse dá pra gente fazer bastante coisa, né? Vocês têm que fazer a pesquisa, aí vai ter o vídeo que eu vou passar para vocês assistirem, eu vou passar o link, tá, do vídeo para vocês, não vou colocar no final da aula não, ok? Tem um Reclame Aqui, vocês podem pesquisar à vontade aí, ok? Aí o que nós vamos fazer, ó? Vocês podem responder aqui, vocês podem responder não, eles vão criar essa pesquisa no Word, salva e me manda. Quem quiser salvar em PDF, mandar em PDF, pode também. Ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre atitudes e comportamentos. Ok? Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.